Paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos. E nós agradecemos muito à Igreja de Vila Formosa. O Parque das Flores tem recebido muito apoio dessa igreja, em orações, em trabalhos, em esforços, de forma material, mas não meramente de forma material. De todo o coração nós temos recebido dos irmãos muito amor lá no Parque das Flores, vindo aqui da Vila Formosa. Sou muito grato, tenho certeza que o Senhor olha com carinho para cada um dos irmãos que tem nos acolhido de maneira assim tão graciosa, de maneira tão amorosa. Que Deus abençoe, irmãos. Queridos, para a meditação na palavra do Senhor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 15, versículos 21, dos versículos 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor Deus de misericórdia, Deus amoroso, que se revelou de forma grandiosa, única, em seu Filho Jesus Cristo, pagando com sangue do teu Filho, o preço de cada um de nós. Estamos diante do Senhor para pregar a tua palavra, para ouvi-la, para obedecê-la. Que tudo seja feito segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa semana muito especial no Brasil, onde atos religiosos têm se feito presentes na mídia, e é difícil nós não termos conhecimento de tais eventos. Onde nós formos, nós vemos, especialmente agora com a visita do Papa Romano aqui ao Brasil. Mas, sejamos sinceros, não são essas as únicas demonstrações de fé que nós temos encontrado em nosso povo brasileiro e por todo o mundo. Temos visto muitas e muitas demonstrações de fé das mais diversas crenças, dos mais diversos povos, das mais diversas maneiras. Mas nós que cremos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, sabemos que não basta haver grandes demonstrações de fé. É necessário que esta fé seja agradável a Deus. E não basta que os resultados, que os milagres sejam comprovados, porque milagres são realizados em diversos lugares, de diversas maneiras e até mesmo de diversas fontes. É preciso que nós nos atenhamos à fé que agrada ao Senhor. Que fé
é essa que Jesus requer de nós. Que Ele, vendo tal fé em nós, Ele olhasse para nós e dissesse: é assim que eu quero. Essa é a fé que eu quero ver em meus filhos. Então, a melhor maneira de ter tal conhecimento, certamente a única, é pela Bíblia Sagrada. E é nela que nós devemos buscar. São poucos casos na Bíblia de Jesus elogiar a fé de alguma pessoa. Mas quando isso acontece, é digno de nota. Como o caso dessa mulher cananeia, que nós lemos aqui em Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28. Através dessa história relatada aqui, nós vamos entender um pouco mais da fé que Deus quer e Deus tem feito brotar em nossos corações. É preciso que nós olhemos, analisemos se a fé que temos no Senhor está de acordo com o que a Bíblia fala, está de acordo com o que o Senhor requer. De início, irmãos, o que me chama muita atenção na palavra dessa mulher, acerca da fé da qual o Senhor se agrada, é que ela vem ao Senhor clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. De início ela diz: Senhor, filho de Davi. A fé que agrada ao Senhor é aquela que reconhece o senhorio de Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei. Mas não é simplesmente uma palavra, uma frase de efeito, ou um adesivo bonito no vidro de nosso carro. A fé que diz que o Senhor é Rei, segundo essa que está aqui na palavra de Deus, foi demonstrada por uma mulher que não fazia parte do reinado de Davi, que não fazia parte do povo de Israel. Uma mulher, uma senhora, talvez viúva, não sabemos, mas ela era mãe. E ela tinha um grande problema. Porque se uma mãe, quando vê um pequeno machucadinho no dedo do seu filho, fica desesperada e corre para lá e para cá para ver um jeito de estancar a hemorragia. O que é dessa mãe que via a sua filha sendo dominada pelo mal, sendo um joguete nas forças malignas, tendo algo que ela não podia entender e não podia dominar? Uma mãe, como muitas das que estão aqui presentes, uma mãe estava em desespero. E ela, quando busca a Jesus, Jesus que saiu de Israel e foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, que era fora dos domínios de Israel. Jesus que estava ali naquela casa, muito mais para descansar, muito mais para se esconder, para que ele pudesse ensinar aos seus discípulos, para que ele pudesse cuidar dos seus discípulos mais de perto, uma vez que onde ele ia em Israel, a multidão se levantava e o buscava. Acontece que essa multidão também o buscou ali em Tiro e Sidom. E essa mulher, quando fala com Jesus, ela não está falando com o curandeiro, ela não está falando com o santo do dia, ela não está falando com aquele que realiza milagres. Ela identifica com quem ela está falando com o seu rei. Não sendo essa mulher do povo de Israel, não fazendo parte da aliança que foi feita com os filhos de Jacó, ela vê muito além do que os israelitas mesmo, a maior parte deles, era capaz de ver. Ela via Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não meramente um rei terreno para se assentar num trono e ditar suas leis. Ela via Jesus como o rei que ordena a própria natureza. Um rei que ordena a própria existência humana.
Um rei que ordena até mesmo as forças demoníacas e que lhes diz a hora de parar. Essa mulher cria na soberania de Jesus. Cria em Jesus como seu rei. É importante que vejamos isto, porque cânticos e cânticos e cânticos são entoados em homenagem ao reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ali ela não estava cantando. Ali ela não estava fazendo um momento de louvor agradável como o que tivemos aqui. Era sim um grito de socorro. Era sim um grito de extrema confiança. Quando ela chama Jesus de rei, ela está se colocando como serva dele. Ela quer fazer parte também deste reinado. A fé que agrada ao Senhor, ela tem que necessariamente ter a consciência de que Jesus não é meramente um milagreiro, um fazedor de milagres, alguém que vai resolver um problema momentâneo. Aquele que busca ao Senhor deve buscá-lo como seu rei, e nada menos que isso. Aquele que busca ao Senhor deve se colocar sob as suas ordens, para estar sob as suas graças. Esta fé que agrada ao Senhor, de uma mulher que não era do povo de Israel, mas que tem antecedentes na história de Israel. Pois que mesmo que a aliança tenha sido feita inicialmente com os filhos de Jacó, ou com os filhos de Abraão, também havia a promessa de que Abraão, em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o livro de Gênesis fala muito acerca dessa esperança. O rei Davi, no Salmo 87, também fala acerca dessa grande esperança. Isaías também menciona no seu capítulo 49 sobre o Salvador, o Messias dos gentios, dos estrangeiros. E textos e mais textos podem ser elencados nessa lista. Havia sim uma abertura nas profecias do povo de Deus, de que os demais povos fariam também parte do seu reino. Aquele que busca ao Senhor Jesus, não busca meramente ao Jesus de Nazaré ou ao rei dos judeus, busca ao seu rei, o seu rei. Repare, que seja dessa maneira que você busque ao Senhor Jesus, como seu rei. Uma segunda coisa que podemos perceber aqui, irmãos, é que não é apenas o direito divino, o direito de herança, o direito determinado por Deus do reinado de Cristo, mas é um rei que possui um caráter misericordioso. Aquele que busca ao Senhor, segundo a fé que agrada a Jesus, deve buscá-lo, sabendo que Ele é rei, e que é rei de misericórdia. Ela dizia ao Senhor: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Irmãos, por vezes vemos pessoas tão dedicadas a proclamar a soberania de Deus, tão dedicadas a proclamar a grandeza de nosso Senhor, que por vezes se esquecem de proclamar a compaixão dEle, a misericórdia dEle, o amor dEle. É claro que não temos direito algum a exigir isso ou aquilo do Senhor, porque os nossos pecados nos desaprovam, nossa própria natureza nos reprova diante de Deus. Mas existe sim uma esperança bendita num Senhor que sempre demonstrou carinho com aqueles que o buscaram, sinceramente o buscaram, arrependidos, chorosos, humilhados aos seus pés, confiados tão somente na sua misericórdia. Por vezes há cristãos que oram e em suas orações dizem:
Ah, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me dê isso. É claro que Deus fará a sua vontade, Ele não se dobra diante da nossa. Ele é o rei e não vai ser deposto pelo nosso querer. Mas não é simplesmente uma oração que vai falar que Deus, faça o que o Senhor quiser que está bom. Não é isso. Porque antes de dizermos, Senhor, faça o que o Senhor quiser, temos que ter confiança que Ele quer o nosso bem. Precisamos ter confiança de que Ele nos ama, de que Ele se compadece de nós, de que compassivo e bom é o Senhor. Precisamos ter confiança de que o Senhor gosta de fazer, de satisfazer aos seus filhos. O Senhor só detesta pecado, o Senhor só detesta a iniquidade, o Senhor só detesta a injustiça. Mas fazer bem aos seus filhos é um dos seus prazeres. Essa mulher que falava com o Senhor, que clamava ao Senhor, que falava com o Rei dos Reis, com consciência de que Ele é o Rei dos Reis, também falava com a confiança de que Ele é um Senhor que tem compaixão. Lembre-se disso. Enquanto você não tiver certeza de que existe algo na sua oração que seja reprovável, enquanto você não tiver certeza de que a sua oração seja errada, iníqua, enquanto você crê que a sua oração esteja de acordo com a vontade de Deus, com a vontade revelada na Bíblia Sagrada, continue orando e continue confiando. Não é porque demora a acontecer, não é porque o que você pede é grande demais, não é porque o que você está pedindo é algo muito difícil. Porque para Deus não há impossíveis, nós sabemos disso. A única hora que nós devemos parar de orar será o momento em que nós entendemos, pela palavra de Deus, que a nossa oração foi negada pelo Senhor. De que a nossa oração não está de acordo com o caráter do nosso Deus. De que a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Porque enquanto entendemos pela Bíblia Sagrada, pela palavra revelada de Deus, que a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, continuemos orando e pedindo, e confiando que Deus é misericordioso, que o Senhor tem compaixão de nós. O crente não pode orar como quem simplesmente lê uma receita de remédio, uma bula de remédio, ou uma receita de bolo. O crente deve orar confiando que é um Deus maravilhoso, gracioso, compassivo, meigo, longânimo, que está a lhe ouvir e que está a querer lhe fazer bem. E essa mulher chegou ao Senhor Jesus, confiando que Ele é Rei dos Reis e que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso. Esta fé agrada ao Senhor. Mas a reação de Jesus aqui não parece ser de alguém que se agradava. Convenhamos, a reação de Jesus não parece ser de alguém misericordioso. A reação de Jesus parece a reação de alguém distante, que não quer fazer o bem. A reação de Jesus causa estranheza ao que acabamos de falar sobre a sua misericórdia. Ele fala, ou melhor, primeiro ele se cala. Ele se cala. É uma mulher gritando, clamando, suplicando pela sua filhinha amada, e o Senhor Jesus se cala. E ela insiste. Os discípulos chegam até o ponto de dizer, manda logo ela embora. E ela continua insistindo. E quando o Senhor Jesus abre a sua boca, que seria a hora de ouvir palavras amáveis, que seria a hora de ouvir palavras acalentadoras, palavras de conforto, palavras de refrigério, ele cita a lei, segundo a qual o compromisso é primeiramente com Israel, antes que com os estrangeiros. Como um balde de água fria,
algo que facilmente faria com que qualquer um de nós dissesse: tá bom, eu tentei, mas com ele não tem jeito, e fôssemos embora. Mas aquela mulher que tinha uma filha necessitada, precisando enormemente de libertação, e uma fé que acreditava realmente que aconteça o que acontecer, ela estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor compassivo. As aparências não haveriam de tirar isso dela. As dificuldades, a reação estranha do Senhor não fariam com que ela perdesse de si o que ela tinha bem fundado em seu coração. Ela falava com o Rei dos Reis, ela falava com o Rei compassivo, com o Rei misericordioso. E o Senhor diz, ainda como que provando mais ainda a fé daquela mulher, como que se estivesse apertando, contraindo em suas mãos com toda a força. Ele vai além, algo que qualquer um de nós poderia entender como um insulto. Ele diz: não convém, não convém tirar o pão que seria dado para os filhos e dar aos cachorrinhos. Qualquer um poderia muito bem sair dali dizendo: nunca mais volto aqui. Eu não sou cachorro, não. Mas ela continuou. Ela continuou por quê? Porque ela guardava fortemente em seu coração a certeza de que o Senhor era misericordioso e compassivo.